hoje, se a gente pega jovens de 18 a 24 anos, os outros jovens mais jovens, né? Então quem tem ali de 12 a 18 anos, olha para essa faixa etária e fala, eu quero ser assim. É minha inspiração. Eu quero voltar, eu quero crescer e ter o carro. Eu quero na minha época, você olhava o pessoal mais velho e falava, eu quero crescer, eu quero ter um carro, eu quero poder ir pra festa, eu quero... Então o que a galera de 18 a 24 fazia, essa galera aqui ia atrás, de alguma forma. Sim. Só que a galera de 24 pros seus 30 e tantos, olha pra essa galera aqui e fala, que saudade. Queria resgatar, né? Então, essa faixa, ela tem um grau de influência maior. Então, você acaba tendo uma... Primeiro, né? Então, eu já tô lá gestor. Eu olho para essa faixa e já nem entendo. Eu falo, os caras são loucos, né? Não é normal, né? E eu começo a me descolar desse público. E mais, aí eu começo a me descolar desse efeito transbordo que esse público gera. Nesse sentido, eu acabo me descolando do que é valor para o usuário, porque eu já não entendo mais o que é valor. E aí, tipo eu usando Twitter, eu não sei como usar. Pode ser, né? Ou a gente usando errado, né? Sendo que pro cara, o pessoal, né? E, assim, muita gente usa, né? Total respeito, mas o pessoal mais jovem frita, né? No Twitter e tal, tipo... E aí não vive sem, eu acesso todos os dias, com horas e horas, e é algo que eu não consigo nem, tipo... Eu tenho no celular, mas nem abro, entendeu? Tipo, você vê como a visão... Aí, se eu quiser impor minhas ideias pra um cara que gosta de Twitter, não faz sentido, né? Tipo... eu tenho que me adaptar à perspectiva de pensamento deles. E o mundo é muito plural, né? Então, tem muitas perspectivas diferentes e o seu usuário não é um só, né? Você tem vários tipos de usuário dentro desse grande... A gente fala que eu tenho um usuário, eu tenho uma persona. Não. Possivelmente você tem várias personas e você tem ali na média que é aquele principal. E se você não percebe o que está acontecendo nas pontas... ou se você não percebe o que tem de contradição nos mercados, você pode perder pequenos insights que vão falar da transformação desse mercado de uma forma mais estrutural. Uma outra coisa legal, assim, que quando a gente fala de design thinking, quando a gente fala de etnografia, eu tenho brincado muito hoje com o termo small data, né? Então, a gente fala muito de big data, né? De grandes números, dessa capacidade toda que a economia de dados tem de trazer muito valor para as empresas, real. Só que do outro lado, se a gente não olha os pequenos dados, as pequenas inflexões que podem causar uma tendência futura, eu talvez não perceba essas transformações. Uma das formas de olhar essas pequenas tendências... Se fosse óbvio, não seria inovador, né? Acho que... o pensamento linear ele é mais óbvio, o pensamento disruptivo não. Né? Então, esse é um outro problema da disrupção. A gente não consegue prever necessariamente de forma linear que as disrupções vão acontecer, porque às vezes são esses fatos discretos. Só que tem algumas dicas. Então, por exemplo, é muito normal, e é normal do ser humano, a gente viver contradição. Então... Muito. A gente tem exemplo... próximo aí, vou exemplificar com algo impactante aí, que foi o tapa do Will Smith no Chris Rock no Oscar. Eu tava vendo as matérias, aí eu até olhei o Twitter, porque a minha esposa usa, ela me mostrou. No dia, todo mundo a favor do Will Smith. Todo mundo. Tipo, né, se pegar o Trend Topics, o Smith tá certo e tal. Óbvio, tinha uma parcela lá, mas muito ínfima, falando que o Chris Rock, não, pô, como assim? O cara, né, agrediu e tá errado e tal. Beleza. Isso foi no dia. Você pega, tipo, uma semana depois, a galera parou pra refletir e fala, justifica a violência, né? Aí foi aquela, né, fizeram toda aquela pesquisa de moral, do que realmente... é certo, o que não é. Aí começaram a fazer... O pessoal foi na emoção, né? Não, eu gosto mais do Will Smith, eu sou a favor do Will Smith. Mas, pô, beleza. E se acontecesse isso com outra pessoa? E se em vez disso fosse um branco? E se fosse um negro? Tipo, começaram a, né, pegar a discussão realmente de uma forma mais amplificada e nada justifica um ato de violência. E aí mudaram de ideia. Aí, tipo, na semana seguinte, você via os Strange Topics lá, tava, tipo, invertendo a história. Então, você vê que o pessoal, tipo, muda de opinião muito rápido. E até num nível mais estrutural. Então, por exemplo, se a gente olhar um dado de contradição, né? Qual país no mundo é mais reconhecido por ter uma culinária gastronômica rebuscada? A gente pensa na França. Sim.
Tirando os Estados Unidos, qual país no mundo tem o maior consumo per capita de comida junk food? Tirando os Estados Unidos? Tirando os Estados Unidos. França. França? Ah, é? Olha a contradição. Né? Então, a gente tem um país que... sei lá, China. Não, e tem muita gente na China que poderia, mas olha essa contradição, que interessante, né? E que é o ponto que eu... Tem um potencial gigantesco de mercado lá. Tem, mas o ponto principal quando a gente está olhando o usuário, essas contradições, elas existem. Se a gente começa a perceber um extremo, pode olhar para outro extremo que vai ter. E nesses intervalos a gente vai achar muita coisa interessante, porque nos comportamentos extremados a gente percebe tendências. Essas tendências podem refletir algum small data. Você vê um extremo, todo mundo fica com o olho ali, às vezes o pessoal esquece o oposto. Se você direcionar aquele olhar, às vezes tem outro exemplo. É a ação? Tem um exemplo qual é a nação do mundo... Quando eu pergunto agora assim, é complicado porque qual é a nação do mundo mais desenvolvida tecnologicamente? A gente vai pensar ou na China ou nos Estados Unidos. Nos dois casos, de formas diferentes, mas pegar os Estados Unidos, né? Putz, nação, mercado desenvolvido, tecnologia... Vale do Silício. Vale do Silício. Você estudou lá. Leva o homem para a Lua. Legal. Quase 20% da população americana entende que o formato da Terra é plano. É uma contradição, né? Outra super interessante, né? Não sei se já foi para o mercado asiático, né? Já fui algumas vezes para lá, mas especialmente no Japão, né? Então, o Japão tem uma cultura de respeito gigantesca. Se você encontrar, por exemplo, você esbarrou com uma mulher na rua, encostou nela, ela fica vermelha. Você encostou em mim, né? Então, tem uma cultura de respeito, de respeito de vários sentidos, que é muito forte. E é também o lugar no mundo que... Conservador também, né? Então, olha só se é conservador, né? É o lugar no mundo que tem mais motel per capita. E muita pornografia também. Vários tipos, hentai, enfim. Então, olha que interessante, sim, né? Sim, então, a gente começa a conseguir olhar... Porque acho que assim, você impõe tanto uma coisa que você gera uma demanda reprimida de uma outra galera, né? Mais ou menos nessa linha. E aí, o comportamento extremo, para quem trabalha com inovação, ele é interessante porque ele é esse sinalizador de... Tá, legal, deixa eu entender esses comportamentos que eu posso usar e, no mínimo, lá na média, a gente tem a maioria do mercado. Né? Então, entre os extremos, a gente tem a grande fatia de mercado. É onde todo mundo vai estar olhando. Você acabou de assistir mais um corte do Athena Podcast. E diferente dos outros canais que falam sobre banalidades, coisas aleatórias, a gente está aqui para falar sobre negócios. Sobre carreira, empreendedorismo, dando diversas dicas para você crescer profissionalmente. Então, se você gosta de conteúdos como esse, dá um like, apoia a gente, se inscreve no canal e confira os outros conteúdos que a gente tem no canal, que tem muitas dicas interessantes lá para você conferir.